Esse mês é um mês muito importante porque se discute a situação e a importância de valorização da terceira idade. Isso faz com que o Dia Internacional foi no dia 1º de outubro, o Dia Nacional no dia 3 de outubro, e isso faz com que o Piauí também participe nacionalmente de discussões em torno desse assunto. E aí nós estamos falando de saúde emocional, saúde física, e para falar mais a respeito disso, eu vou conversar com o Moisés Mendes. Ele é coordenador do Programa de Extensão da Universidade Aberta da Terceira Idade, UNAT, e tem um trabalho como educador físico na promoção da saúde dos idosos. Moisés, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, obrigado. A gente agradece a oportunidade da TV Cidade Verde, do Jornal do Piauí, para a gente debater esse assunto, que é bastante importante hoje, a questão da situação do idoso, não só no nosso estado, né, mas no Brasil todo. Até porque nós estamos falando de um país que vai cada vez mais envelhecendo, né? Isso, o Brasil hoje ele é considerado um país de idosos, né? Uhum. Para você ter ideia, no último censo, falando especificamente aqui do Piauí, o último censo, o Piauí tem 346 mil idosos, né, de ambos os sexos. Isso mostra também que nossa população, nosso estado, também está se considerando hoje também um estado idoso. Uhum. Né? Quer dizer, então, é um motivo para que a gente consiga ter a oportunidade de discutir a políticas voltada para o idoso, a situação do idoso na sua família, a situação do idoso nos seus direitos do idoso, dentro da sociedade. Uhum. É uma questão de cidadania, é uma questão social importante, mas também é uma questão de saúde? Sim, questão de saúde, porque assim, o idoso, nós, de uma certa forma, quando vamos chegando a uma determinada idade, dependendo da qualidade de vida que nós tenhamos anteriormente, né, a tendência é ir começando a aparecer algumas doenças crônicas degenerativas, que é diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, né, perdendo a mobilidade do idoso, o idoso vai perdendo a mobilidade, vai precisando, ficando mais dependente dos familiares, e o que a gente tenta é fazer com que a gente consiga dar uma melhor qualidade de vida para o idoso, no aspecto tanto físico como psicológico. Vamos começar, eu vou falar um pouquinho sobre o aspecto físico, que é uma das tuas especialidades como educador físico, para depois a gente falar sobre um de inclusão mesmo. Uhum. Bom, no aspecto físico, o que é que as pessoas devem observar quando elas vão atingindo a terceira idade? Que tipo de rotina elas precisam adotar para que elas tenham uma resistência física quando tiverem com idade mais avançada? Primeiramente, assim, partindo do princípio que nós somos, nossa base do ser humano, somos um movimento, né? Nós nos movimentamos. Então, assim, o idoso, que está chegando à terceira idade, a nossa tendência é perder mobilidade, né? Perder mobilidade, perder flexibilidade, perder força, né? E a gente tem que entender que quanto mais o idoso, ele permanece sentado em casa, mais acomodado, porque a família, de uma certa forma, ela tende a acolher tanto que termina, de uma certa forma, isolando o idoso. Ou seja, ele não se levanta mais para beber água, ele não se levanta mais para comer, ele fica nas próprias atividades de casa. Lavar um prato, fazer um café, não, deixa que eu faço. Então, assim, essa superproteção dentro de casa... Ela não é boa, então? Não é boa, porque vai fazendo com que o idoso... vai perdendo mobilidade, vai perdendo força. Mas em relação à agenda social do idoso, o idoso às vezes quer ir para um cinema, quer ir para acompanhar um espetáculo, todo mundo na casa está trabalhando, ele é aposentado, ele quer ir à praça, ele quer encontrar os amigos dele. Estimular essa autonomia, para muitos pode parecer um risco, sair na rua sozinho, coisa desse tipo. Mas, sob o ponto de vista da saúde do idoso, qual é a importância? É importantíssimo, assim, preservar a autonomia do idoso, porque muitos têm a ideia de autonomia do idoso, é aquela autonomia dele fazer a coisa por vontade própria, né? Ou seja, assim, ele é autônomo para ir ao banheiro, é autônomo para limpar uma casa, é para ir para uma festa e tal. Mas a autonomia é bem mais do que isso. O idoso, mesmo ele não tendo a mobilidade dele, ele não tendo a condição de sair só, mas a autonomia dele deve ser preservada no sentido de eu quero ir ao cinema, eu devo ir ao cinema. Eu quero ir a uma festa, eu devo ir a uma festa. Eu devo ir ao teatro. Você percebe hoje o idoso, ele não vai ao teatro, o idoso hoje não vai assistir um cinema. Poucos vão a um shopping, ao supermercado, fazer compra, porque existe essa superproteção da família, né? Isso é muito importante. A gente não para pensar nisso, hein? Não para pensar. E outra coisa, dirigir sozinho, essas coisas também precisam ser estimuladas? É preciso ser estimulado o idoso, porque existe o idoso que ele tem uma certa deficiência
de movimento, de visão, de audição, né? Existe essa deficiência do idoso, mas a gente não pode exacerbar isso. A gente tem que estimular o idoso, porque quanto mais a gente estimula, menos capacidade física ele vai perdendo. Agora, vocês criaram um projeto que 2 vezes na semana reúne pessoas da terceira idade no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Como é que funciona, qual é o propósito e quais os resultados que vocês alcançaram? Bem, esse programa é chamado Universidade Aberta da Terceira Idade, né? É um programa que acontece na Universidade Estadual do Piauí e é um programa que é bem antigo. Esse programa ele funciona há 16 anos e ele atende o idoso em todas as suas vertentes. Lá, o idoso assiste a aula com a educação continuada, né? A educação continuada, ele é estimulado ao cognitivo dele. Aula de quê? Ele existe aula de... Tem as matérias de cognição do idoso, direito do idoso, fonoaudiologia relacionada ao idoso, a parte física, dança para trabalhar a mobilidade, trabalhar o fortalecimento dos músculos. Ele assiste aula também de yoga, assiste aula de inglês, de computação, de acesso às novas tecnologias, para ele poder ter acesso a mandar uma mensagem pelo WhatsApp, para entrar num grupo de discussão, tá? Para poder assistir aulas virtuais. Então, a gente passa essas informações para ele, para justamente, como você falou, dar autonomia a ele. Né? E para que ele também tenha um grupo de amigos, um grupo que ele consiga trocar conversas, se sentir aceito dentro do grupo dele. Que a gente percebe que muitos idosos entram na questão do etarismo, né, da preconceito da idade. O próprio idoso, na própria família, ele já é colocado de lado. Na própria família. O etarismo, que é o nome, a gente chama o nome do novo preconceito com o idoso, é que quando ele é idoso, ele não é mais chamado para discutir, ele é mais chamado para opinar. Decidir nada. Nada. As pessoas decidem por ele. Onde vai ser as férias nos próximos meses de julho? Não decide. Vai ter reunião lá em casa, ano novo, Natal, festa. Não decide, ele não pede opinião para ele. Né? Ele é colocado de lado. Então, a Universidade Aberta da Terceira Idade discute esses problemas. Né, dentro do seu Agora, e outra coisa, né? O círculo de amizade dos idosos, a tendência é que ele vá diminuindo. Então, ele precisa construir novas amizades, né? Então, o programa serve justamente para isso, para reconstruir esse ciclo de amizade dele. O que você percebeu na mudança de estilo de vida dessas pessoas que participam do programa? É fantástica. Autonomia, são muito independentes, eles fazem grupos e esse grupo, ele sai para bares à noite, sai para pizzaria, sai para restaurante à noite. Eles se reúnem para dançar, né, para conversar, se reúnem para ir em festas, em shoppings. Então, assim, a gente mostra que eles retomaram a vida deles, que até então eles estavam se sentindo isolados, completamente isolados. Para muitos, ele diz assim, a UNAT retomou o meu sentido de viver, porque eu estava entrando em depressão porque eu estava somente em casa. Isso é muito importante. Bom, vai ter agora acontecer um fórum, na verdade um conjunto de eventos, né? Isso. Que acontece no mesmo período, na próxima semana, e vai acontecer aqui em Teresina. Esse evento é nacional. As UNATs, elas têm em todo o Brasil, e a cada 2 anos as UNATs se reúnem em um estado brasileiro, e pela primeira vez o estado do Piauí está recebendo esse evento. É o Fórum Nacional de Idosos, que acontece de 11 a 13 de outubro, lá no Butri Hotel. E esse fórum ele é para discutir justamente o quê? A política voltada para o idoso, no âmbito estadual, municipal e nacional, e também discutir justamente essas perspectivas, etarismo, autonomia, a ressignificância da velhice, do envelhecimento. Nós temos que aprender a nos ressignificar a cada dia, porque ter idoso, quando a pessoa vai ficando idosa, ele não se aceita idoso. Né? Com as perdas que ele vai tendo de mobilidade, as perdas intelectuais que ele vai tendo, ele não se aceita. Tem muita gente muito idoso, por incrível que pareça, que não aceita ser chamado de senhor ou senhora, porque para ele é pejorativo de que está velho, está perdendo algumas... Eu conheço uns que não querem nem fila de prioridade. Fila de prioridade. Não quero ser prioridade de nada. Exatamente. Então, dias 11, 12 e 13 de outubro vai estar tendo esse fórum nacional, não só para idoso, mas para gestores, né? Para as pessoas que trabalham com idosos, os cuidadores de idosos, né? O pessoal que trabalha toda a área da saúde, que trabalha com fisioterapeutas, médicos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, profissionais de educação física, nutricionistas, todos eles estão convidados a participar desse evento. Tá certo, eu quero agradecer. Moisés Mendes, obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, falando a respeito desse tema tão importante e lembrando do evento que acontece na semana que vem, no dia 13 de outubro.
11, 12 e 11, 13. 12 e 13. Dia 13 é o... Aliás, tem surpresa no dia 13. Tem surpresa dia 13. O dia 13 é o dia da surpresa. É o dia da surpresa. 11, 12 e 13, com surpresa no dia 13. No dia Muito 13. importante. Obrigado, Moisés. Obrigado pela você. participação aqui com a gente.